Olá Jamila, seja bem-vindo ao programa. Acompanhamos de forma muito atenta aquilo que se está a passar no Brasil, mas também em Portugal, Angola, Moçambique e em todos os territórios para onde transmitimos. E existe aqui um denominador comum. O debate em torno do racismo veio finalmente para ficar. Na sua perspectiva, estamos onde devemos estar neste debate? Ou seja, estamos a começar pelo ponto certo desta questão que é transversal a todos estes países? Olá a todos e todas que nos acompanham, é um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Acho que ainda não estamos onde deveríamos estar, mas no Brasil, sem dúvida nenhuma, pela primeira vez esse debate está no debate público, as pessoas falando sobre essas questões num país que tem como histórico, né, a ideia romântica do não conflitos raciais, né, o que a gente chama de democracia racial. Então isso impediu uma maior conscientização da população brasileira acerca do racismo como uma estrutura. Mas nesse momento no Brasil, fruto aí de lutas históricas dos movimentos, tem se falado muito sobre esse tema na mídia hegemônica, ações que empresas estão tomando no sentido de ações afirmativas que empresas estão tomando, como nas últimas semanas no Brasil, de contratar pessoas negras. Então, de fato, estamos falando mais sobre esses temas e aí talvez um dia a gente chegue onde deveríamos, né, chegar. Também é importante ressaltar que livros, né, de autores negros no Brasil estão na lista dos mais vendidos. O meu último livro, Pequeno Manual Antirracista, é um dos livros mais vendidos no Brasil, tendo ficado em primeiro lugar na lista, assim como de outros autores negros. Então nunca também se visibilizou tanto a produção intelectual de pessoas negras. E muitos parabéns por esse feito. E falando precisamente destes seus livros, que importância tem uma coleção de obras, como aquelas que tem já publicadas, que falam abertamente de feminismo, de racismo para todos, num mundo em que as redes sociais são uma espécie de janela, a qual pode ser complementada com a leitura de livros? Só assim se pode falar destes temas, com uma narrativa que está onde estão, de facto, as pessoas, 360 graus, como dizemos? Perfeito, exatamente isso. Furar com a bolha, né? Não ficarmos somente no ativismo ou na academia. Então, essa coleção que eu coordeno, chamada Feminismos Plurais, que faz parte do selo Sueli Carneiro, a gente já publicou 8 livros, 8 títulos pela coleção e mais 2 pelo selo Sueli Carneiro. O objetivo é popularizar conceitos que são tão importantes como racismo estrutural, apropriação cultural, intolerância religiosa, numa linguagem acessível e didática, e também no valor dos livros acessíveis, né, que é um dos pontos dessa coleção. Então a gente fica muito feliz que, mesmo sendo um projeto independente, a gente tenha alcançado aí um número muito grande de pessoas que estão tendo acesso a reflexões críticas fundamentais para se pensar o Brasil. E a Jamila acaba de falar aí num termo que é importante, o de racismo estrutural, um termo que tem granjeado cada vez mais adeptos e que estão a tornar-se comuns no espaço público de debate. Estão cada vez mais nas nossas bocas e por isso pergunto-lhe, é um termo correto este de racismo estrutural? Porque por ser estrutural implica que demora várias gerações até deixar de existir, não é de um momento para o outro? Sem dúvida nenhuma, que a gente tem um entendimento que do racismo só como individual, né? Então, geralmente as pessoas se manifestam quando uma pessoa negra famosa sofre algum tipo de ataque nas redes sociais, por exemplo. Mas elas não entendem que o racismo é uma estrutura, no sentido de que? No sentido que a gente parte de um país que teve mais de 3 séculos de escravidão negra, de um país em que a população negra não teve o mesmo acesso a oportunidades do que a população branca, no caso, populações negras indígenas no Brasil. Então, o primeiro ponto é a conscientização, né, da origem social das desigualdades e a tomada de ações, de políticas públicas por enfrentamento ao racismo para romper com os ciclos de exclusão, com esses ciclos de exclusão. Então, de fato, é um trabalho aí a longo prazo, mas que começa pela conscientização. Jamila, mas nós não podemos concluir que existe uma tendência oposta entre o governo federal, presidido por Jair Bolsonaro, e estes movimentos em defesa da inclusão e contra o tal racismo estrutural que vemos a surgir um pouco por todo o lado na sociedade civil e que hoje consegue mobilizar cada vez mais pessoas. É um fosso entre eleitos e eleitores? Ou seja, entre poder político e a sociedade? É uma análise correta. Infelizmente, estamos vivendo um momento de retrocesso em termos governamentais, né, em termos de políticas públicas, de desmontes de políticas públicas, infelizmente, de ataques aos direitos das populações negras e indígenas. Então, o governo Bolsonaro vai na contramão, né, dessas mobilizações que vêm da sociedade civil. Então, de fato, a gente tem aí uma queda de orçamento
para as universidades públicas, a não titulação de terras indígenas e quilombolas, não temos orçamento para o enfrentamento à violência contra a mulher, que no Brasil atinge majoritariamente mulheres negras. E, infelizmente, o Brasil vem vivendo, em termos de governo federal, sobretudo, um retrocesso e um ataque a políticas que foram muito importantes de avanço na conquista de direitos para as populações negras. E as redes sociais são, e ainda bem, este espaço de debate que aqui falamos. A Djamila tem feito a sua parte, sendo muito ativa em todas elas, na defesa desta causa, e tem também uma campanha a decorrer, Juntos pela Transformação. Que campanha é esta que tem mobilizado tanta gente no Brasil? Essa campanha, eu tive a ideia, e a minha equipe, que era uma maneira também de visibilizar ações antirracistas que as pessoas fazem e organizam. Porque a gente também tem essa falsa ideia, num momento tão difícil pelo qual o Brasil passa, que as pessoas não se mobilizam, né? Também para romper com essa ideia de um Brasil passivo. Então, Juntos pela Transformação foi uma ideia que nós tivemos para poder dar visibilidade a pessoas e grupos ou coletivos, organizações que estão fazendo trabalhos importantes em vários lugares do Brasil, e o quanto que isso é importante para que as pessoas saibam que existem, mas também para inspirar outras pessoas também a se organizarem, a tomar ações de enfrentamento ao racismo. Então a gente recebeu muitas inscrições, né? A gente ficou muito feliz de ver desde coletivos quilombolas, a coletivos de estudantes universitários, a empregadas domésticas que fazem trabalho com outras empregadas domésticas, pessoas que fazem trabalho através da dança, da psicologia, em diferentes áreas, pessoas mobilizadas e organizadas, né, em tomar ações antirracistas. Juntas por esta causa. Djamila, muito obrigado pelos seus contributos e por este alerta. Esperemos que o racismo deixe de ser uma realidade. O futuro somos nós que o construímos e por isso temos de fazer a nossa parte, todos, para que seja melhor e mais inclusivo. Um grande abraço para si e muito obrigado por ter estado connosco esta noite. Eu que agradeço. Um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço até ao Brasil.